Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo pra comentar os episódios de Osama Ranking. Eu sei que vocês estavam esperando que ele fosse feito semanalmente, de acordo com os episódios, mas infelizmente ele não estava dando tanta visualização como a gente gostaria. A gente percebeu que vocês não estavam gostando tanto desses vídeos, então a gente resolveu falar dele só quando a gente sentir que precisa falar. E esse vídeo de hoje é pra gente comentar sobre algumas coisas importantes que a gente viu no episódio, né? Falar sobre algumas teorias, como por exemplo, né, qual será a arma que Bojji escolheu, né? Porque a gente viu que o Bojji está extremamente forte, mas ninguém sabe como que ele ficou daquele jeito. E a gente também viu o passado do Rei Bosses, o porquê daquele monstro ter saído de dentro dele, e aparentemente o plano dele deu tudo errado. Mas antes da gente começar, já deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos e se inscreva se você ainda não é inscrito. Começando a falar primeiro pelo Bojji, a gente viu que depois que ele caiu lá no fosso, que ele foi falar com o Dorsh, com o rei lá do submundo, com o rei da bocona grandona lá, que aparentemente era pra ele treinar o Bojji, só que quem na realidade foi indicado pra treinar o Bojji era o irmão dele, que morava numa cidade totalmente diferente, num lugar totalmente diferente dali. E a gente viu que esse rapaz, à primeira vista a gente achava que ele era bem um charlatão, né, que ele começou a meio que extorquir o Bojji e o Kage pra poder fazer o serviço de conselheiro, de treinar o Bojji, mandou o menino limpar a casa. O Bojji tentou até fazer comida e fez um veneno muito grande lá, tipo, que quase matou o Kage e o cara também. Mas aí depois que ele pegou, assim, que ele tocou no Bojji, né, que o Bojji pagou e que ele pegou nas mãos dele, ele realmente viu, né, ele já viu que o Bojji tinha nascido sem força alguma nos músculos. Ele falou assim, tipo, você não tem força nenhuma, então como que eu vou treinar uma pessoa que não tem força pra ser forte? Mas como eles já tinham pagado pelo serviço, o cara lá, ele pegou e resolveu treinar o Bojji, levou ele num lugar onde tinha um monte de arma e mandou o Bojji escolher uma que fosse do seu agrado e que ele achasse que ele conseguia pegar. Mas primeiro, antes disso, ele fez ele ficar treinando várias coisas lá, tipo, treinando habilidade, treinando agilidade. E aí ele escolheu uma arma e agora a gente fica nessa expectativa pra saber que arma que foi essa, porque a gente viu que ele partiu uma rocha no meio. E eu tô achando que ele não escolheu arma nenhuma, ele simplesmente aprendeu a habilidade de cortar o ponto certo, assim, sabe? Tipo, com a mão mesmo, ele conseguia atingir o ponto molecular do negócio, assim, da rocha, do objeto, do sei lá o que for, pra poder achar esse ponto molecular e ela mesmo se partir. Tipo, ele rompe essa ligação principal e aí a rocha inteira se desfaz. Que o Jean falou, inclusive, que acho que é o que acontece com o Saitama, né? Que ele não é tão forte assim, é que ele simplesmente acha o local certinho de bater e esse ponto molecular aí que ele quebra essas ligações e, tipo, estoura tudo. Então, a gente viu assim, até o Kage, ele tá muito curioso pra saber o que o Bojji treinou, o que ele tá treinando e que arma será que ele tinha sido. Primeiramente, eu achei que tinha sido arco e flecha que ele ia escolher, mas aí se ele não tem força pra puxar a corda do arco, não adianta ele treinar arco e flecha. Eu tinha achado que seria o arco e flecha a arma dele. Mas aí depois eu fiquei pensando, eu acho que não é nenhuma arma, eu acho que é só a mão dele, né? Os próprios punhos, ele vai usar os próprios punhos. A não ser que tenha alguma coisa, tipo um soco inglês, alguma coisa assim do gênero que ele vai usar. Assim, a gente já sabe que ele é forte, né? Inclusive porque o Daida pergunta quem é o homem mais forte do mundo pro espelho e o espelho mostra a imagem do Bojji. Então o Bojji é o homem mais forte mesmo. Mas eu quero saber agora o que ele usou pra partir essa rocha. Qual que foi a técnica que ele usou? E esse cara que treinou ele é um treinador fodasticamente fodástico mesmo, porque ele conseguiu fazer o que ninguém jamais conseguiu, que foi treinar o Bojji de uma maneira que ele conseguisse usar todas as suas habilidades. E aí o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Agora falando sobre o Boss, a gente viu, né, que o Boss reencarnou no corpo do Daida depois que ele foi forçado a beber aquela poção muito louca que o espelho fez. E a gente viu que no final ele tinha falado assim, nossa, mais um filho que eu fui obrigado a tipo, meio que usar, a matar, e aí eu já fiquei falando, não acredito que o Boss era um filho da mãe, assim, né? Aí a gente viu o passado dele, viu como que ele encontrou a mãe do Bojji, que eles se casaram e tiveram um Bojji. E os dois eram gigantes mesmo, a mãe dele, inclusive, ela me lembrou um pouquinho da Diane. Ela é bem bonita, bem fortinha, assim, sabe? Bem, tipo, muito fofa. O Boss, ele já tinha, acredito eu, que ele também esteja sendo manipulado pelo espelho. Por que motivo, eu não sei. Eu acho que o espelho tá querendo fazer alguma coisa, dar um golpe de estado. Ou talvez o espelho queira que ele se torne o número 1 no ranking dos reis.
pra poder descobrir o que raio que tem naquela caixa de Pandora que todos os reis escolhem quando são o número 1, e eles escolhem um artefato lá da caixa, e todos os reis que escolheram esse artefato ficaram doidos, ficaram malucos, assim, sabe? Tipo, ninguém sabe o que tem na caixa, porque ninguém nunca ficou vivo o suficiente, tempo suficiente pra contar o que tem na caixa. E eu acho que ela quer descobrir o que tem nessa caixa, e por isso que ela quer fazer uma pessoa ser o mais forte possível, assim, ela quer uma pessoa muito forte para poder ter essa força, assim, tanto de mente quanto de corpo, para poder suportar talvez o fardo de abrir essa caixa e descobrir o que tem ali dentro. Só que o boss, ele queria ser a pessoa mais forte do mundo, só que ele não era tão forte quanto ele imaginava. E aí eu acho que ele encontrou essa moça do espelho, né, que agora tá presa no espelho. Talvez até tenha sido o artefato de um dos reis que prendeu ela nesse espelho, porque foi enganado por ela, traído, feito alguma coisa, percebeu que ela era do mal e não sei o que, e aproveitou esse artefato da caixa de Pandora lá pra poder prender ela no espelho, e agora ela quer que ele chegue ao ranking número 1 pra poder escolher um artefato pra tirar ela do espelho. Isso me passou na mente agora. Mas aí ela pegou e levou ele pra fazer um contrato com o demônio, e o demônio falou assim: beleza, eu vou te fazer o homem mais forte do mundo, mas não tem como eu te dar um negócio que você não existe em você. Então a gente sabe que o boss, ele não era forte. Ele era forte assim, forte, o normal, por ser um gigante, mas não era assim, não tinha como ele fazer ele o homem mais forte do mundo, porque ele não tinha força suficiente. Tipo, eu não posso tirar uma força do além. Aí ele falou assim: pra fazer isso eu preciso que você me dê, tipo, você vai ter que ter um parente, alguma coisa, que eu vou tirar a força dele pra pôr em você. Aí eu já falei, meu Deus. Então foi isso que aconteceu. O Bode nasceu simplesmente pelo cara ficar forte. E foi ele que roubou a força do filho, que ridículo. Aí ele, beleza, né, começou a procurar, eu acredito, né, pessoas, né, gigantes, tão fortes, assim, mais fortes do que ele, pra poder ser a mãe do filho dele, pra dar à luz a uma criança forte. Aí ele encontrou a mãe do Bode, casou com ela, teve um bebê. Aí nesse meio termo ele tava lutando contra uma onda de orcs lá, de goblins lá, e aí no meio da luta ele tava perdendo, e de repente, do nada, a musculatura dele começou a surgir, sabe? Ele começou a ficar forte, sentiu uma força vital chegando no corpo dele, e aí ele virou um rei, tipo, com a força invencível. Ele falou: ah, legal, meu filho nasceu. Depois que o Bode nasceu e que ele roubou a força do Bode, aí aconteceu tudo que aconteceu. Ele fundou o país, ele virou o rei, ganhou seus súditos, inclusive mostra que o Bebim tá vivo, que quem salvou foi a cobra, realmente foi ela, que ele começou a ser absorvido pela terra. Então eu já tinha falado que o Bebim tinha sido salvo pelas cobras mesmo, pelas próprias, tipo, aliadas dele. Pelo que eu entendi, aparentemente o plano do boss era, depois de morto, né, o intuito dele, quando ele morresse, por que ele escolheu o Bode pra ser o rei? Porque na mente dele, o espelho era aliado do Bode e ia fazer o Bode ser rei e ia desfazer o feitiço. Então ele ia pra dentro do corpo do Bode, ou talvez ela usasse toda aquela coisa que ela fez, aquela poção muito louca que ela fez, mas em vez de dar pro Daida, ela daria para o Bode. Aí a força do Bode, né, no caso, retornaria pra ele. Mas é lógico que isso não aconteceu, porque a gente sabe que o espelho pegou o Daida, talvez pelo Daida ser de mente fraca, né? A gente percebe que o Daida, ele é muito manipulável. O Bode, apesar dele ter a surdez, dele ser uma pessoa que não tem força, né, de ser sempre menosprezado pelas pessoas, ele tem uma bondade muito grande no coração e ele não é, assim, tipo, tão manipulável. O Daida, aparentemente, ele é mais ingênuo nessa parte e ele é mais manipulável. A gente vê, inclusive, que o Domas, ele volta, né, pra salvar o Hokuro, que foi lá avisar a mãe do Bode, né, tipo, a madrasta do Bode, que ele tinha morrido, e ela ficou arrasada, ela ficou desnorteada, ela falou que eu vou matar todo mundo, né, quem mandou vocês matarem o menino, tipo, ela ficou louca. Ela ia empalar, né, o Hokuro na estaca. Aí o Domas foi salvar o Hokuro e acabou encontrando o Daida aqui com o boss no corpo, que falou, né, pra ele que ele era o boss, que era pra ele viajar pra um lugar muito longe e acho que fazer um treinamento. A gente não sabe direito o que o Daida falou pra ele, né, o boss falou pra ele, mas eu acho que ele talvez esteja procurando um meio de desfazer esse feitiço e libertar tanto a alma do boss quanto o corpo do Daida, porque ele não quer que o filho dele fique lá, né, no corpo. E ele falou também alguma coisa pra healing, só que ninguém sabe o que ele falou, porque o espelho, inclusive, ele não sabe. Ele fica: o que ele tá falando pra eles? O que ele tá falando pra eles? Ele tá apontando alguma coisa nas sombras, porque o espelho quer que ele mate a Healing, como uma forma de pagamento pelo que aconteceu, por ela ter trazido ele de volta, alguma coisa por causa de uma promessa. A gente não sabe que promessa é essa, mas eu acho que ele tá avisando a Healing desse plano e pra ela se fingir de morta.
E aí eu acho que ele tá aprontando alguma coisa pra poder dar fim tanto no espelho quanto, né, no demônio, né, e quanto na alma dele mesmo, já que ele já morreu, livrar, né, todo mundo de tudo e se redimir pelo pecado dele de ter roubado a força do filho dele. Mas é isso, gente, acho que o vídeo já ficou muito longo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí um comentário, me diga quais são as suas teorias aí nos comentários também. Agora você sabe que você pode nos ajudar se tornando membro do canal, clicando no botão aí embaixo ou no link na descrição, aí você vê as recompensas e ajuda se puder. Não esquece também que você nos ajuda deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos, assistindo os outros vídeos e ativando o sininho de notificações, se inscrevendo se você ainda não é inscrito e também seguindo a gente na aba de comunidade nas redes sociais e no nosso canal de lives, que é onde a gente posta tudo, sabe? E a gente fala com vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!